Olá, meus amigos do Direito do Trabalho em Debate. Estamos iniciando mais uma aula e o nosso tema de hoje, tutela de evidência postulada nas audiências trabalhistas. Sou Daniela Pessoa e hoje a gente vai estar abordando esse tema específico de como a tutela de evidência, conforme prevista no Código de Processo Civil, pode servir de um importante instrumento para que se possa obter, ainda em primeira audiência, aquela antecipação do provimento final que se busca através do exercício da cognição exauriente processual. Nossa, professora, o que você acabou de nos falar? Não entendemos nada. Para isso que estamos aqui hoje, para conversar sobre a conexão da tutela de evidência e da audiência trabalhista. Primeiramente, primeiro pressuposto que a gente deve partir é o princípio da oralidade nas audiências trabalhistas. As audiências trabalhistas, conforme disciplina na consolidação das leis do trabalho, são audiências unas. São audiências em que todos os atos são concentrados no único momento processual. E esse único momento processual, isso pelo menos em tese, isso pelo menos conforme regulamentado na CLT, é dotado de uma oralidade. Ou seja, é na audiência trabalhista que o juiz tem um primeiro contato com as partes. A presença das partes na audiência trabalhista é de suma importância e importa em consequências legais diante da ausência severíssimas penalidades, seja para a parte autora, reclamante, seja para a parte ré, o respectivo reclamado. Então, é na audiência trabalhista que o juiz toma contato com as partes, é na audiência trabalhista, enquanto ato concentrado, que o juiz recebe a defesa, é na audiência trabalhista que o juiz já produz toda a prova, é na audiência trabalhista onde as partes podem aduzir suas razões finais após a fase instrutória, é na audiência trabalhista onde o juiz instiga as partes à conciliação. A conciliação é uma finalidade precípua do processo do trabalho, é uma finalidade que se busca como forma de solução consensual de litígio. E o juiz, durante todo o curso dessa audiência, ele está empenhando a sua capacidade técnica para que as partes possam resolver o litígio dessa forma consensual. Em caso isso não sendo permitido, é que o juiz passa realmente para a prolação da sentença. Inicialmente, essa prolação de sentença, que já é a decisão meritória, também, conforme regulamentação legal, deve ser realizada de forma oral no próprio ato da audiência. É claro que a gente sabe que as audiências, por várias razões, elas são fracionadas. É claro que a gente sabe que o juiz pode, por optar em fazer a conclusão para julgamento e proferir sua sentença. É claro que a gente sabe que o juiz pode marcar uma audiência para que possa proferir a sua sentença. Existem todos esses aspectos, todas essas peculiaridades que norteiam a audiência trabalhista. Mas se a gente for ver os dispositivos legais, o intuito do legislador, com base no princípio da efetividade e celeridade processual, quis que ela fosse una, ela quis que os atos fossem, especialmente no processo sumaríssimo, no procedimento sumaríssimo, ele quis que os atos fossem todos concentrados, né, num único momento, de forma que o juiz pudesse já entregar a prestação jurisdicional para as partes ali presentes. E todo o decorrer dessa audiência, contato com as partes, recebimento de defesa, colhida de depoimentos, prolação de sentença, ela se dá da forma oral. Fato é que existe o registro em ata. Ainda é necessário o registro de todas as ocorrências durante a realização da audiência trabalhista em ata de audiência. Mas o contato entre partes e juiz se dá de forma oral. Então, os requerimentos são verbais, o recebimento da defesa, a defesa em si, ela pode se dar de forma oral, as razões finais também são aduzidas
oralmente, mas com os respectivos registros em ata de audiência. E aí, pessoal, diante dessa oralidade, diante dessa forma dinâmica em que a sequência de atos processuais vão acontecendo durante a audiência trabalhista, vários incidentes são registrados, vários incidentes podem aparecer e o juiz já deve resolver ali de plano, de forma que tudo conduza à prolação da sentença, de forma que tudo conduza à regular tramitação do feito, evitando aí qualquer nulidade. Então, pela própria dinâmica das audiências trabalhistas, vários requerimentos são formulados em audiência e o juiz ele tem que estar preparado para resolvê-los de forma incidental. E as partes têm, que estar munidas de todos os meios para que possam manifestar a sua resignação ou irresignação em razão dessas decisões que são tomadas pelo juiz no curso da audiência trabalhista, que podem aí levar com que o caminho, com que o processo possa seguir a continuar por vários caminhos. Pois bem, um instrumento de suma importância, pouco utilizado, mas que está latente no ordenamento jurídico, com previsão no artigo 311 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo do trabalho, é a tutela de evidência. A tutela de evidência que pode ser requerida durante a audiência trabalhista. O que é a tutela de evidência? No processo de trabalho, não muito utilizada, mas um eficaz instrumento de antecipação do provimento final com natureza satisfativa. Ou seja, pela tutela de evidência, o juiz pode, sem que tenha sido prolatada a sentença, entregar o próprio bem da vida que está ali sob litígio e é objeto do processo. A tutela de evidência compõe uma espécie do que se chama de tutela provisória. E o que é a tutela provisória? São aquelas tutelas concedidas de forma liminarmente ou após justificação prévia, onde o juiz já entrega o bem da vida de forma antecipada após uma cognição sumária do respectivo direito que está sendo debatido. Então, existe um caráter aí de temporalidade. Elas são tutelas concedidas de forma temporal, são tutelas efêmeras, são tutelas que têm tempo certo para que seus efeitos jurídicos possam, de fato, se expandir, até que haja a substituição dessas tutelas pelo provimento final respectivo, que é a sentença. Então, a tutela de evidência, enquanto tipo de tutela provisória, ela possui natureza satisfativa e vai, antes da sentença, entregar o próprio bem da vida que está sendo objeto do respectivo litígio. E para isso ela precisa preencher alguns requisitos. A tutela de evidência, diferentemente das tutelas de urgência, elas podem ser concedidas independentemente da demonstração de perigo do dano ou de risco ao resultado útil do processo. Bom, pessoal, então eu não tenho para a tutela de evidência esse requisito de urgência. Eu não tenho para a tutela de evidência esse requisito de que o tempo é o meu inimigo. O que vai garantir para mim a antecipação do meu provimento final é a defesa insubsistente. É a insubsistência da defesa. O que vai me garantir a concessão de uma tutela de evidência não é a urgência do pedido, mas é
a insubsistência da tese de defesa que está sendo apresentada em juízo. Então, como é que isso impacta na audiência trabalhista? A contestação, a defesa do réu, ela é recebida em audiência. Então, por meio da defesa, da apresentação de defesa, a lei fala que a defesa pode ser aduzida por 20 minutos de forma oral. A praxe forense demonstra, por uma questão de praticidade, né, a apresentação dessa defesa sob a forma escrita, mas o recebimento da defesa, o ato formal de recebimento da defesa, só ocorre em audiência. Então, após recebida essa defesa, os pontos controvertidos, eles são fixados. E aí é o momento ideal para que o autor possa requerer a sua tutela de evidência. Em sede de tutela provisória, já se consolidou o entendimento de que elas devem ser requeridas. Então, eu tenho que ter um pedido expresso no sentido de concessão dessa tutela de evidência. Nada obsta que o pedido venha expresso já no bojo da inicial. Porém, uma vez apresentada a defesa, ainda oportuniza-se ao autor, quando da manifestação sobre esta, ele pedir essa tutela de evidência. E o que autoriza esse pedido? O que autoriza esse requerimento? Dentre os requisitos dessa tutela de evidência está, né, a possibilidade de sua concessão quando ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte. Então, meus amigos, não raro nós encontramos defesas trabalhistas apresentadas em audiências ou recebidas em audiências naquele sentido: devo, não nego, pago quando puder. Ou então defesas que simplesmente dizem, ele tem toda a razão, de fato, eu não paguei porque eu não tinha como. Neste caso, o autor pode requerer a concessão da tutela de evidência. E, para isso, ele não precisa aguardar toda uma instrução probatória. A gente sabe que durante a audiência trabalhista, o próximo passo, o passo a seguir, é a colheita dos depoimentos, se necessário uma perícia, ou seja, todo o desenrolar da instrução probatória. E já para garantir o meu bem da vida, se a defesa do réu tem esse cunho manifestamente protelatório, se ele não tem defesa, na verdade, se ele não tem o que dizer, ou se ele age com abuso de direito, no sentido de que ele não tem uma fundamentação formal para sua defesa, o autor já pode requerer essa tutela de evidência. Em que sentido? Olha, juiz, está configurado o abuso do direito de defesa do réu, então libere logo o meu FGTS. Eu não preciso esperar toda a instrução processual, eu não preciso esperar todos os depoimentos, não preciso esperar as razões finais para que esse FGTS ele seja logo, né, a mim concedido, a mim antecipado. Então, concedo uma tutela de evidência, uma vez que a defesa é insubsistente, os fatos são incontroversos e o FGTS é um direito meu diante, por exemplo, de uma rescisão contratual sem justa causa. E aí o juiz, já na própria audiência, ele há de decidir sobre os pedidos. Ele verificando esse requisito, abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte, ele pode, em audiência, já requerer essa tutela de evidência. Então, eu insisto, não é o requisito urgência que autoriza a concessão da tutela de evidência. É a defesa inconsistente, insubsistente, sem fundamentação. Então, eu só posso requerer essa tutela de evidência quando essa defesa, regra geral, existe uma exceçãozinha,
quando essa defesa já é apresentada nos autos. E o momento processual para isso, em sede de processo do trabalho, é durante a audiência. Eu também, pessoal, posso requerer a tutela de evidência quando a minha petição inicial ela já estiver devidamente instruída com prova documental e o réu, né, não opõe prova capaz de gerar alguma dúvida razoável quanto à existência desse meu direito. Então, eu já tenho documento suficiente, eu já tenho prova documental suficiente para garantir a probabilidade do meu direito, para garantir o sucesso do meu provimento final na sentença, uma sentença procedente. E o réu, quando instado a se opor ao meu direito, ele não produz nenhuma contraprova, ele não traz nenhum elemento modificativo ou extintivo do meu direito que possa levar o juiz a crer que eu venha a ser perdedor no objeto da demanda. Então, diante da apresentação dessa defesa, sem contraprova ao que eu postulei, o juiz também pode conceder essa tutela de evidência. Mas observe, é o mesmo fundamento, uma defesa o que? Inconsistente. A tutela de evidência, como eu disse, regra geral, ela sempre pode ser apreciada após a propositura da defesa pela parte ré. E isso vai gerar o quê? Isso vai gerar uma defesa inconsistente, ou pelo abuso de direito, ou porque a minha prova, o autor não apresentou, nem o réu não apresentou na sua tese de defesa nenhuma contraprova, a minha prova documental. E aí eu já requeiro, é preciso requerimento em audiência ou no bojo da própria peça inicial, a concessão dessa tutela de evidência, a antecipação desse direito a título de provimento final. E aí, pessoal, várias medidas podem ser postuladas a título de tutela de evidência. Liberação de FGTS, habilitação de seguro-desemprego, manutenção do plano de saúde, restabelecimento de entrega de cesta básica, fornecimento de EPI, ou seja, existe uma gama de pedidos no mundo fático que vão dar ensejo aí à concessão de uma tutela de evidência com base numa defesa inconsistente. Então, pessoal, a tutela de evidência é um instrumento processual, é civilista, né? A previsão está no artigo 311 do CPC, mas se mostra como uma importante medida para que o autor, em sede de processo do trabalho, numa reclamação trabalhista, por exemplo, possa já no início da audiência, após a apresentação da contestação do réu, requerer um provimento nesse sentido, que vai ter como consequência jurídica o quê? A antecipação do que eu só obteria lá no final com a respectiva sentença de mérito após a cognição exauriente do direito. O que é uma cognição exauriente do direito? É toda aquela instrução probatória, é toda a utilização dos meios probatórios disponíveis para as partes que pretendem provar o respectivo direito. A sentença ela só é proferida após essa fase da instrução. E quando há a antecipação dos efeitos dessa sentença, eu estou falando de uma cognição sumária, onde eu não atravessei ainda a fase da instrução processual, né? Daí a gente falar em tutela de evidência. Em tutela é apenas uma antecipação dos efeitos do provimento final, mas se mostra como um importante instrumento diante de uma defesa em subsistência para que eu já possa alcançar esse bem jurídico e enfrentar essa fase da instrução processual já usufruindo do direito que eu pretendo ver confirmado lá pela sentença. Então, primeira conclusão, tutela de evidência é aplicável ao processo do trabalho. Segunda conclusão, o requisito para a concessão da tutela de evidência é a defesa inconsistente,
regra geral, isso pelos incisos 1 e 4 do artigo 311 do CPC. Existem outras possibilidades, mas no momento, né, a gente vai deixar essa discussão para outra aula. A regra geral é que o fundamento, o pressuposto da tutela de evidência é a defesa insubsistente. 3, o momento processual mais adequado para se requerer ou se apreciar, se já pedido na inicial, a concessão dessa tutela de evidência é após a defesa do réu. Obviamente que se incidir os efeitos da revelia, os fatos são tidos como incontroversos, mais um motivo ainda para que essa tutela de evidência possa ser concedida. E, por fim, uma vez concedida, significa que eu já vou ter ali, antes do início da instrução processual, ou antes mesmo do processo ir concluído para julgamento, o bem da vida que eu só obteria depois de toda uma fase de instrução processual, ok? Então, fica aí, mais uma vez, né, o nosso alerta para que, no sentido de que a tutela de evidência é aplicável ao processo do trabalho e se apresenta como um efetivo meio para a realização, a concretização dos direitos que estão sendo debatidos em juízo.